Mateus capítulo 24, eu gostaria de ler de uma forma participativa. Eu leio os versículos pares, os irmãos lerão os ímpares. Nós vamos do verso 26 ao 43, é bem breve a leitura. Eu começo, os irmãos me ajudam, tá bom? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão, na minha versão diz, as águias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande poder, e os faz cantar os seus ouvidos, seus parentes, e não os. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília, a que momento da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Oh Deus, para sermos um adorador de excelência, Senhor, antes mesmo de pensarmos na excelência, nós precisamos pensar, Senhor, em sermos encontrados por Deus. O Senhor disse que procura verdadeiros adoradores, adoradores tais que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que o Nani diz na sua letra, Senhor: quem adora ao Senhor em espírito e em verdade é um adorador de excelência. Ó Deus, e quando viajamos no nosso coração, na nossa mente, quando olhamos para as páginas passadas da nossa vida, alguém aqui pode dizer: Senhor, quantas coisas erradas eu já fiz, quantos becos escuros eu já entrei, quantas cirurgias da alegria do outro eu fiz, quantas mazelas, quantas misérias eu já fui propagador, eu fui microfone de coisas ruins, quantas vidas eu já magoei. Ô Senhor, mas naquele dia que o Senhor se apareceu a mim, o Senhor deu um passo em direção ao meu ser e eu tive encontro com o Senhor. A partir daquele dia, Senhor, a Bíblia diz que entre nós não seja mais assim. Nós temos um novo estilo de vida, nós temos uma nova forma de pensar, de agir, de reagir. E agora, Deus, quem tem um encontro com Jesus precisa martelar a sua mente, martelar o seu coração, descodificar a sua crença na sociedade. Precisa, ó Deus, quebrar todos os paradigmas
todas as tribos de povos e nações que dizem isso, dizem aquilo, de todas as religiões que datam a vinda de Jesus, nós precisamos, ó Deus, deixar bem claro, uma placa bem aberta no nosso coração: Jesus está voltando. Ó Deus, nesse momento que falaremos do encontro com Jesus da glória, ajuda-nos, Senhor, a sairmos dessa visão tão ególatra, egocêntrica, desse evangelho triunfalista, desse evangelho em si mesmado, esse evangelho dentro de uma caixinha, ó Deus, onde eu abro para entrar quem eu quero e abro para jogar fora quem eu não quero. Ó Senhor, que o meu interior seja trabalhado pelo Espírito Santo, esculpido de tal forma que o Espírito Santo em mim seja um reflexo para essa sociedade, no nome de Jesus, amém. Durante esses dias nós falamos sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus através da nossa consciência. Encontro com Jesus através da percepção de que Ele é o Senhor da igreja. Encontro com Jesus de uma maneira que nunca mais subestimemos a nossa carne, nem o inimigo, e voltemos a acreditar que a batalha continua. Ninguém está pronto, e quem pensa que está em pé, tome muito cuidado para não cair. Hoje nós gostaríamos de falar sobre o encontro com Jesus na glória. Há uma matéria na teologia que nós chamamos de escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então vamos pensar da seguinte maneira: quais são as últimas páginas da minha vida? Quais são as últimas palavras, as últimas estrofes do hino da minha história? Quais são as últimas notícias da minha vida? Quando é que vou chegar ao fim da minha vida? Então, até que a minha vida chegue ao final, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para nos buscar a sua igreja. Ali estará o meu dia escatológico. Ali está o início das últimas coisas da nossa vida. Eu vou para o juízo. E lá no juízo, eu vou passar a minha eternidade na glória com Jesus ou no inferno com Satanás. Jesus pode voltar num abrir ou fechar de olhos para buscar a sua igreja. Jesus pode voltar após esse culto, de forma escatológica. Jesus pode voltar semana que vem. Jesus pode voltar o mês que vem. Jesus pode voltar daqui a 30 anos. Mas se um de nós aqui sairmos daqui, tocarmos a nossa semana, e ao final da semana sentimos alguma coisa, e ali a nossa vida findar, escatologicamente Jesus voltou para mim, o meu juízo começa naquele momento. Jesus pode voltar agora, irmãos. E eu gostaria que você pensasse nesta noite no encontro com Jesus, o Jesus da glória, onde você vai passar a eternidade. Queridos irmãos, ontem nós ouvimos aqui o irmão Nani falando de um grupo de discípulos que enfrentaram uma tempestade. E diga-se de passagem, essa tempestade foi enfrentada tão somente porque Jesus os chamou. Jesus os chamou e os colocou na linha de frente, na rota de colisão com a tempestade. Jesus, de maneira especial, Ele chamou os discípulos e disse: vamos passar para o outro lado. Como sabemos da experiência de Jesus, a experiência local, como sabemos também da sua deidade, naturalmente, Jesus tinha capacidade presciente de saber, de discernir se teria ou não tempestade naquele momento. Mas, conhecedor de tudo, mesmo assim, Ele convidou os discípulos para passar para o outro lado. E no meio do caminho, aqueles discípulos encontram e enfrentam uma tempestade. Essa tempestade é algo tão terrível na vida dos discípulos, que a Bíblia diz que o barco estava à deriva e a água tomando conta de tudo. A cena que vem à minha mente é dos discípulos com um balde, retirando água, e um deles tomado por um sentimento até de inadequação, de não estou suportando mais isto, não estou entendendo isto. Nós estamos aqui com esse sofrimento todo, e Jesus está lá na polpa dormindo.
E ele vai, meus irmãos, com toda a veemência e diz: Jesus, não te importas que pereçamos? E Jesus olha para eles com a calma peculiar e diz: ô homem de pequena fé. A minha tese é que naquele texto Jesus não estava dormindo. A minha tese é que Jesus naquele texto esperava a hora certa de agir. Por que eu digo isto? Porque a Bíblia diz que o meu Deus não dorme, não tosqueneja, Ele não cochila. Então quando Jesus está naquele lugar, Ele aguardava a hora certa de agir. Talvez uma frase dessa no seu coração possa te remeter a pensar no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua igreja, com seus filhos. E eu queria que você guardasse no seu coração esta frase: Jesus nunca dorme, Ele aguarda a hora certa de agir. A segunda coisa que vem ao meu coração é quando em Lucas 23, a Bíblia conta que Jesus está numa situação totalmente sem prestígio. Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E o que me chama a atenção é que só o doutor Lucas narra essa passagem. Só o doutor Lucas narra o diálogo entre Jesus e aqueles dois bandidos, aqueles homens marginalizados, aqueles homens que não serviam sequer para uma morte decente. E Jesus morria naquele lugar com aqueles homens. E um deles olha para Jesus e, tirando proveito da situação, ele diz: se o Senhor realmente é o rei dos judeus, se o Senhor realmente é o Salvador, salva-te a ti mesmo, depois salva-nos. Ele coloca Jesus numa situação extremamente desafiadora, porque a ideia dele não é que Jesus pensasse num primeiro momento nele, ele pensasse primeiro no próprio Jesus, na sua própria pele. Então salva-te, depois olha para mim. E o outro, olhando para ele, reúne as suas forças e diz: oh rapaz, você não teme a Deus, estando na mesma condição, situação. E ele reúne as suas forças e olha para Jesus do jeito que pode. Talvez o olhar dele para Jesus seja apenas com o seu olhar sonoro. Talvez o seu olhar, a sua pupila não tenha alcançado Jesus, tamanha a sua posição geográfica da cruz. Mas ele chega ao coração de Jesus com o olhar da fala, do gemido, da sinceridade. E sempre que nós somos sinceros, independente do que cometemos, independente do pecado, o pior pecado, o mais hediondo pecado, quando nós abrimos a boca e dizemos: Senhor, eu pequei, do trono de Deus sai um grito dizendo: perdoado estás. E ele olha para Jesus dessa forma e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, irmãos, eu gosto muito de teologia, eu estudo um pouquinho, mas quando uma pessoa vem conversar comigo sobre as correntes teológicas: ô Hermes, você acha que primeiro nós vamos morrer, esperar um tempo, 1000 anos? Eu digo: ô meu irmão, você é muito santo. Eu sou muito parecido com o ladrão da cruz. E como sou muito parecido com o ladrão da cruz, a mensagem de Jesus para o ladrão da cruz é esta que eu guardo no meu coração: eu quero estar na glória com o meu Senhor, independente de qualquer coisa. Sabe, irmãos, eu aprendo quando Jesus fala para aquele homem que tinha cometido os piores pecados que você pode imaginar. Jesus olha para aquele homem e eu aprendo uma outra coisa: Jesus não dorme, ele espera a hora certa de agir. Mas eu aprendo também que Jesus nunca chega atrasado. Podemos repetir isso? Jesus nunca chega atrasado. Talvez você diga assim: Jesus, pastor, o senhor está certo mesmo. Nós é que temos que tomar vergonha, nós é que temos que olhar para o relógio, nós é que temos que chegar na hora certa. Meu irmão, eu não estou dizendo que Jesus chega na hora certa porque ele é dono do Cronos ou do Kairos. Eu não estou dizendo que Jesus chega na hora certa porque ele é britânico. Eu estou dizendo que Jesus chega na hora certa porque a palavra de Deus diz que ele nunca sai. Ele é um Deus onipresente, ele está conosco o tempo todo. Então ele nunca chega atrasado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, ele está nos seus últimos momentos e ele sobe nesse monte. Esse texto é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Jesus está dando o que ele tem de forma final, vamos dizer assim, é o seu último discurso. E Jesus naquele monte, dando o seu último discurso, ele vai responder perguntas, ele vai dar direção espiritual, escatológica, melhor dizendo, para aqueles discípulos.
E eu gostaria muito que você em casa tivesse a oportunidade de ler profundamente esse texto. E esse texto vai nos mostrando como Jesus revela-nos o tempo presente. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós ouviríamos de rumores de guerras. As guerras são mais fáceis de serem identificadas porque você vê vítimas. Rumores de guerras, as vítimas, elas são silenciosas. Pelo menos no mundo hoje nós temos 180, 190 rumores de guerras. Rumor de guerra é alguém que constantemente ameaça e cria um pânico naquele país, e as pessoas vão morrendo aos poucos, as pessoas vão saindo, as pessoas vão sofrendo, pessoas tiram a sua própria vida. Então Jesus vai nos alertando que nações viriam contra nações. Ele começa a dar sinais e mais sinais. E aí quando chega no versículo 11 do capítulo 24, ele diz: mas surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que me chama a atenção, irmãos, é que ele não diz sim, enganarão alguns. Ele diz enganarão muitos. E ele é mais profundo quando ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vivemos a época, irmão, dos ensimesmados. Vivemos uma época, irmãos, dos que sonham para o seu próprio teto, para a sua própria casa. Irmãos, a igreja evangélica brasileira continua vivendo de moda, vivendo da moda. Ora é louvor extravagante, ora é o louvor triunfalista, a teologia da libertação, é a teologia liberalista. E agora, irmão, nós estamos vivendo uma nova época. É a época do que o que Deus quer mesmo é que eu seja feliz, porque Deus quer a minha felicidade. E grave o que eu vou te dizer. Pesquisa feita recentemente por um instituto nos Estados Unidos. Eles divulgaram uma nota dizendo que os dois nomes menos usados na igreja a partir dos anos 2000 é arrependimento e Jesus. O dono da igreja, o Senhor da igreja, quase não é citado em nossos cultos. Nós falamos de autoajuda, nós falamos de ajuda do alto, nós falamos de bênçãos. Não sei onde vamos colocar tantas bênçãos. E enquanto isso, a igreja de Laodiceia canta, e Jesus bate a porta dizendo: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Na década de 60 e de 70, aqueles LPs, a maioria deles vinham com uma corneta, uma trombeta. A maioria deles dava uma mensagem: Ele está voltando, Jesus está voltando, Ele virá, guarde que Ele virá. Mas meus irmãos, nós não pensamos mais na parousia, nós não pensamos mais na volta de Jesus, nós não falamos mais da volta de Jesus. E se Jesus voltar, Ele pode pegar uma igreja sem fé, sem convicção e sem saber que Ele é Jesus. Por quê? Porque falamos de tudo menos de Jesus. Nós queremos a doutrina dos apóstolos, mas não sabemos que os apóstolos pregam a doutrina de Jesus. Por exemplo, irmão, como nós vamos falar de línguas, quando falamos de línguas na igreja, muitas pessoas querem estudar e falar na igreja. Um grupo diz: todo mundo tem que falar em línguas, o outro diz: ninguém tem que falar em línguas, e alguns dizem: alguns têm que falar em línguas. E aí as pessoas vão estudar Paulo, vão estudar Pedro, vão estudar movimento espiritual, e ninguém para estudar Jesus. O que é que Jesus falou disso? Quando vamos falar das doutrinas da igreja, é muito bom ouvir os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. É bom ver o irmão, quase meio irmão de Jesus, Tiago. Mas eu quero lhe dar um conselho: qualquer assunto que você quiser saber em primeira mão, pergunte a Jesus. E se Jesus falou, vá perguntar aos apóstolos, porque os apóstolos falaram segundo Jesus. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Faça um voto com Deus de ler o Novo Testamento, mas comece lendo Marcos, Lucas, João e Mateus. Depois você leia de novo esses 4. Você vai perceber como a sua leitura do Antigo Testamento vai ficar mais fácil. Você vai perceber como o Apocalipse vai ficar fácil. Irmãos, os crentes deveriam abrir os olhos. Um dos livros mais fáceis, mais gostosos de ler no Novo Testamento é o Apocalipse. O Apocalipse é o livro da esperança.
O Apocalipse é o livro que Jesus levanta balançando a chave, dizendo: eu tenho a chave da morte e da vida. E os crentes não querem ler o Apocalipse porque estão com medo da morte. Mas Jesus disse: eu tenho a chave da morte e da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai instruindo os seus discípulos. E ele diz: este evangelho do reino, verso 14, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Antes Jesus ia através de você com seus pés. Agora Jesus pode ir através de uma mensagem sua no WhatsApp. E a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que o avançar, que o evangelho pregado em todo mundo seria um dos sinais da volta de Jesus. A tecnologia veio rompendo fronteiras, e mais do que nunca eu digo aqui no meu coração e para vocês, eu creio, Jesus está voltando. Meus irmãos, eu nunca vi na história da igreja onde você não consegue diferenciar uma moça da igreja de uma moça do mundo. Pelas roupas você não consegue. E eu não estou dizendo com isso que a roupa é fundamental, porque a Bíblia diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Mas, meus irmãos, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso me vestir como a Globo, o SBT, o Recomanda. Eu não posso me vestir como fulano veste. Eu sou uma nação santa, eu sou um povo adquirido. Você é uma mulher de Deus. Você tem que usar o seu corpo para a glória de Deus. Irmãos, você vai em alguns lugares. Antigamente, quando se falava em divórcio na igreja, falava-se de divórcio na igreja, era motivo de fofoca, porque todo mundo ficava: você não sabe o que está acontecendo. Hoje em dia, irmãos, as pesquisas já estão apontando: a igreja já está se separando praticamente no mesmo nível do mundo. E o pior, a igreja já trata casamento como uma coisa secundária, e os homossexuais estão brigando em muitos lugares ainda para ter o direito de casar. Jesus está voltando. Meus irmãos, nós estamos enfrentando um tempo. Eu sou de um tempo que o pastor era um homem de Deus, porque ele era um homem de oração, um homem de palavra. Ele era um homem extremamente cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que marcava a sua geração, porque era um homem de integridade cristã. Eu chego em alguns lugares e uma pessoa diz: pastor, o senhor é um homem de Deus. E eu fico todo inchado. Por que eu sou um homem de Deus? O senhor é muito educado. Eu sou um homem de Deus porque eu sou educado. Nós perdemos parâmetros, irmãos, de saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu gosto muito, irmãos, quando 1 de João 4 diz: muito cuidado para que os falsos profetas não vos enganem. Eu gosto muito quando 1 Coríntios 11:3 diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de sorte que vocês também sejam enganados, saindo da simplicidade que há em Deus. Irmãos, nós precisamos voltar a viver o evangelho da simplicidade de Cristo. E ele está dizendo que a tecnologia, na minha visão aqui, ele está dizendo, vai levar o evangelho pelos 4 cantos do mundo. Agora, voltando o nosso olhar para o verso 24 do capítulo 24, ele diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. Meus irmãos, você liga a TV, com todo respeito aos homens de Deus que tem no país, mas você liga a TV, você só consegue enxergar pastores abrindo seu coração e dando recado. Gente que só consegue usar o canal de TV para pedir dinheiro. Você não consegue ouvir mais um evangelho genuíno na TV. É gente destilando ira, gente destilando todo tipo de sentimento, menos o sentimento de que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que o inimigo, a técnica dele, a tática dele seria tão interessante, que se possível ele enganaria até os escolhidos. Você sabe, muitos serão chamados, muitos, mas poucos serão escolhidos. E a Bíblia está dizendo que esses muitos já serão enganados. Mas a Bíblia diz que esses que foram selecionados na multidão, os escolhidos, até eles, se vacilar, serão enganados. Por quê? Porque quando a minha humanidade impera, Deus não opera. E Deus vai nos mostrando isso ao longo da Bíblia. O Senhor vai nos mostrando isso. E o que me chama a atenção é que agora ele diz: portanto,
Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Tome cuidado com esse apontamento de onde Deus está. E com isso nós temos pessoas transeuntes, guiando de um lado para o outro, de uma igreja para outra, de uma denominação para outra. Pecados e mais pecados na mente. As pessoas criam tantas coisas na mente. E o evangelho, irmão, está de um jeito que a gente não sabe mais. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na Canção Nova, em São Paulo, e foi um trabalho que me abençoou muito. Eu fui falar para os jovens naquela comunidade. E quando cheguei naquela comunidade, um jovem casal da Canção Nova me chamou no cantinho e disse: pastor, o senhor pode orar por nós? Eu disse: tem que pedir autorização ao padre. E o padre deu autorização, eu fui com eles para o cantinho. E pastor, um bicho curioso, eu perguntei: é orar pelo que mesmo? Pastor, nós estamos com um tipo de namoro indecente. Eu disse: então tem que orar mesmo. Aí eu virei já um pastorzão, vim cá, e que indecência é essa mesmo? Me conte aí. Aí o menino falou: pastor, quando eu beijei ela eu fiquei excitado. E eu fiz um voto com Deus de não ter mais beijo de língua com ela para não ficar excitado. Irmãos, tem jovens cristãos fazendo sexo até pelo WhatsApp. Enquanto aqueles que nós achamos que estão lá sem nenhum tipo de Jesus, às vezes têm uma moral mais ajustada do que muitos evangélicos. Tem jovem na igreja que começa um namoro, não tem coragem de conversar com o pastor, não tem coragem de pedir uma orientação. Tem gente que casa na igreja e já chega com o pastor dizendo assim: pastor, o senhor pode realizar meu casamento dia 17 de maio? Como assim? Não tem um preparo, não tem um confronto, não tem aconselhamento, não tem nada. É o final dos tempos, irmãos. Porque para dirigir um carro eu passo 6 meses para tirar uma carteira. Para pilotar um avião eu passo 4 anos tentando formar. Mas para formar uma família, basta ir para a cama, que a família está formada. É esta a nossa geração. E o que a Bíblia está querendo nos dizer: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe, irmãos, nós falamos aqui de Mateus 28, Jesus, os anjos disseram: olha, calma, aquietai-vos, porque Jesus marca com vocês um encontro na Galileia. Verso 10 de Mateus 28, Jesus diz: diga aos irmãos, diga às irmãs, aquietai-vos, vão para a Galileia. Jesus marca um encontro com eles. Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber aquela ebulição do Espírito Santo, a igreja primitiva sendo institucionalizada. Você vai perceber o Espírito Santo dizendo: olha, ficai-vos aqui. Jesus dizendo: ficai-vos aqui, até que do alto vocês sejam revestidos. Vocês já são vestidos do Espírito Santo. A igreja já é vestida do Espírito Santo. Mas a igreja precisa mais do que o vestimento. A igreja precisa de revestimento. Porque se você tirar uma, vai ter a outra. Dá tempo de se arrepender. E aí nós vamos perceber Jesus marcando o encontro com eles. Do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, eu vou descer das nuvens. E olha o que é que diz o verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Preste bastante atenção nesse texto. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Irmão, você já ouviu falar tanto em aquecimento global como hoje? Você já ouviu falar tanto em poluição? Quando você chega em São Paulo, você não consegue mais enxergar o céu. Um dia desse eu estive em Macaé, eu fiquei bobo, que o céu é difícil de ver, de enxergar. E nós vamos prestando atenção que, como diz a Bíblia, o sol e a lua estão sendo cobertos. Talvez aquela nuvem represente todas as nossas mazelas, as nossas extrações predadoras. E aí, meu irmão, sabe o que está acontecendo? O sol está acabando. O sol está se fechando, o aquecimento global, a destruição da comunidade. E olha o que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. Diga comigo: porque Deus amou o mundo. Sabe, irmãos, a boa teologia olha para esse texto e diz: Deus não amou só as pessoas, Deus amou o mundo. Mas infelizmente existem pessoas que pensam que Deus morreu só pelas pessoas, prioritariamente.
O plano inicial de Deus é morte pelas pessoas. Mas se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, o Senhor se importa com a harmonia da natureza. Ele se importa com os animais. Ele se importa com as plantas. Quando o Senhor morreu por nós, Ele morreu por nós, para que nós cuidássemos daquilo que Ele fez, para que nós desfrutássemos enquanto estivéssemos aqui. Mas por que não cuidamos? O sol está se escurecendo, a lua está sendo coberta. O texto continua. E o verso 30 diz assim, o verso 31 diz assim: e Ele enviará os seus anjos, com cânticos de clamor da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que as coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Eu queria que você raciocinasse comigo aqui. Você é um cara santo, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e você está trabalhando, você trabalha 26 anos nesta mesma empresa, 26 anos. Você é um exemplo de funcionário. Você neste banco, neste trabalho, você é um exemplo de funcionário, 26 anos. E Jesus resolveu voltar no horário comercial, 26 anos. Jesus voltou, você é um caixa sentado de um lado e o seu amigo de trabalho sentado do outro lado. Jesus voltou, você foi, seu colega ficou. Eu quero que você saiba que você vai prestar contas a Deus, porque essa pessoa foi colocada ao seu lado, ou melhor dizendo, você foi colocado ali estrategicamente para ser um sinal da volta de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora veja, irmãos, o verso 35 ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está querendo dizer é que no tempo de Noé, cada um conduzia a sua vida do seu jeito. Tem alguma semelhança conosco, irmãos? Tem alguma coisa parecida com os nossos dias? Quantos churrascos nós comemos durante a semana? Isso é ótimo. Quantas festas nós vamos durante o mês? Quantos carros neste lugar foram trocados só no início de 2018? Nós gostamos de cuidar das nossas coisas. Ótimo, continue assim, mas não esqueça, nos dias de Noé, eles cuidavam de tudo, mas não cuidavam do Evangelho que leva as pessoas para a glória eterna. Agora, irmãos, para finalizarmos esse texto, um dia nós vamos ouvir: entra no gozo do teu Senhor. Mateus 26, 29, olha o que diz: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Ele está querendo nos dizer, irmãos, que vai ter o dia da grande festa, o dia da grande celebração. E se você deixar esta terra sem Jesus, eu lhe digo do fundo do meu coração, é uma das piores decisões que você tomou na sua vida. Olha, erre no seu curso, pode errar no seu curso. Talvez a sua vocação é para medicina, talvez a sua vocação para direito, para um magistrado, eu não sei qual é a sua vocação, mas você pode errar na sua vocação, não tem problema. Você vai ser uma pessoa frustrada, talvez você vai ser um péssimo profissional, mas este erro é corrigível. Faz um outro curso, se educa, faz terapia, tranquilo. Meu irmão, erre no carro, pode errar no carro. Compra um carro automático de uma montadora que não tem muita habilidade ainda e está dando muito problema. Erre. Mas pastor, como é que eu vou errar? Tem um pouco de dinheiro. Erre. 2, 3 anos você troca. Irmão, erre no nome do seu filho. Pode errar. Chame ele no nome que você quiser. Quando ele crescer, meu Deus do céu, o menino vai sofrer demais. Mas irmão, uma visita ao cartório, ele resolve. Irmão, erre no implante do seu cabelo. Pode errar. Você vai chegar na igreja, todo mundo diz assim: poxa, como você está bonito. Mas se você fizer um implante ruim, todo mundo vai dizer: ficou feio. Irmã,
Pode errar na cor do seu cabelo, não tem problema não, erre. Você vai entrar na igreja com o seu salto alto, todo mundo diz, misericórdia, pode errar, não tem problema, erre. Agora eu vou lhe fazer um pedido. Não erre brincando com Deus. Vou repetir. Não erre brincando com Deus. Não erre deixando esta terra sem Jesus. Porque sem Jesus, infelizmente eu preciso te dizer, sem Jesus, nós teremos uma morte eterna. Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 a 4 e vou dar um salto para o 9 por conta do nosso tempo. Diz assim a palavra de Deus: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem o olhar para ele. 5 diz: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E o 9 vai dizer: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, louvado seja o nome do Senhor, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo, nação, cidade, Tabuna, Quaraci, louvado seja o nome do Senhor. Rapidamente vá à Bíblia um pouquinho, Apocalipse capítulo 7, vou ler o versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: Depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Olha, irmãos, quando eu leio esse texto, que eu vejo de todas as nações, de todas as tribos, eu começo a viajar. Eu vejo nesse texto aqui, nessa multidão, eu vejo, sabe quem, irmãos? Eu vejo nessa multidão um rapaz, é uma linguagem figurada. Eu vejo um rapaz que me parece um rapaz que ouviu de Jesus: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vejo nessa multidão uma mulher perdoada por Jesus. Eu vejo nessa multidão homens e mulheres que foram impactantes nas mãos de Jesus, com erros, com pecados, sim, mas foram usados como um canal da graça de Deus. Eu vejo nessa multidão, eu e você, se de fato crermos que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e nós vamos estar na eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode baixar sua cabeça, vamos orar. Eu acho que eu já tomei muito tempo. Vamos orar agradecendo a Deus. Esse é um momento de muita importância para mim, porque este é um momento que eu quero te dizer do fundo do meu ser: erre em todas as coisas, erre em tudo, não se preocupe não, tudo é corrigível, mas cuidado, não caia na besteira de sair dessa terra sem Jesus. Jesus para alguns é um mito. Jesus, até sem alguém falar alguma coisa, Jesus já é notado. Porque se temos a divisão de um tempo, e nós estamos nos anos 2018, alguém tem que explicar 2018, qual foi o início? Ah, foi depois de Jesus Cristo. Um sujeito pode se considerar um ateu, e todo ateu crer no que ele crê. Mas se o ateu tiver uma caneta na mão e um documento para datar, ele vai declarar na sua assinatura, postada através de uma data: eu posso até não acreditar, mas eu só assino esse cheque porque ele veio aqui e ao terceiro dia de morte ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, o Brasil tem crescido muito o número de evangélicos, e com isso, infelizmente, os escândalos, os mau caráteres, pessoas sem escrúpulos, pessoas aproveitadoras, pessoas que lesam a fé das pessoas, gente que infelizmente em nome de Deus se tornou tirano,
coronel do século, gente que não consegue pastorear, gente que infelizmente tem envergonhado o Evangelho, por causa do crescimento do Evangelho. Cantores famosos, eles se estão comportando praticamente como cantores da vida secular, por causa desse crescimento numérico. Lamentavelmente, muitas pessoas têm vergonha de dizer que são evangélicos. Mas eu gostaria muito que você, do fundo do seu coração, você saísse daqui dessa noite. Eu não vou ser um novo cristão com medo do inferno. Eu não quero ser um novo cristão porque o diabo... Não. Seja um bom cristão, porque as pessoas, quando entram numa agremiação, num clube, geralmente eles fazem de acordo com aquele clube. Se você quiser entrar no motoclube, não vá com a bici que você não entra. Você precisa seguir as regras. Se você vai a um futebol society, não vá com chuteiras de birro, porque ali você não entra. É comum nos grupos, nas comunidades, nos adequarmos ao que aquilo ali é pregado. O Evangelho, quando você chega numa comunidade de fé genuinamente evangélica, tem uma carta magna, e a Bíblia é a carta magna. E lá nessa carta magna, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nesta carta magna, lá no Salmo 51, no versículo 10, um homem falhou muito. Um homem chamado Davi, ele errou muito. E ele errou tanto que ele continuou cantando, pregando, legislando, fazendo tudo em nome de Deus. Ele não tinha nenhum tipo de arrependimento, ele tinha remorso. O arrependimento muda de dentro para fora. O remorso corrige de fora, mas deixa a mazela lá dentro. E esse homem, cheio de remorso, ele continuava fazendo tudo. Deus mandou um profeta à casa dele, o profeta Natã. E quando o profeta Natã o visitou, Davi fez uma das orações mais lindas que um servo e uma serva de Deus deveria fazer toda semana: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Apocalipse 12:12 diz: Satanás ruge, trabalha, investe, porque ele sabe que lhe falta pouco tempo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Se você entendeu esta palavra, não por medo do inferno, não por consequências religiosas, eu gostaria que você refletisse comigo. Que tal entregar sua vida a Jesus? Que tal ter uma experiência profunda com Jesus? Enquanto você pensa, queria que você pensasse em algumas questões. Assim, você é uma pessoa muito boa. Provavelmente eu estou falando com você que tem um caráter muito, mas muito ilibado. Tem um caráter muito construído por valores. Tem uma personalidade corrigível, ajustável. Tem um temperamento muito bem educado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o seu dinheiro, a sua vida, o seu intelecto, a sua família toda religiosa não vai te levar para o céu. Só Jesus, na sua consciência, morto e ao terceiro dia ressuscitando, você crendo nisso e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, só esse fator pode te dar a vida eterna. Se você quer decidir por Jesus, repita comigo essa oração só na sua mente: Senhor Jesus, eu quero passar a minha eternidade com o Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.